Fala galera, sejam bem-vindos aí de volta. Bom, hoje a gente vai para um vídeo já um pouco mais técnico, tá? O primeiro aí do nosso canal que a gente já vai começar a tratar de gráficos, certo? E seguindo a proposta dessa playlist inicial que eu escolhi para trabalhar com vocês, do Maicon se pudesse voltar ao passado e falar com ele mesmo, o que que ele faria, tá certo? E vamos ver que conselhos que ele daria para ele mesmo e que com certeza vai ser de muita valia para todos nós, tá? Ele já começa aqui fazendo algumas observações. A primeira é que provavelmente você não vai gostar desse vídeo, tá? Inicialmente. E ele te pede uma oportunidade, que você dê uma oportunidade a esse vídeo. Provavelmente você vai ter que ver ele aí 2 ou 3 vezes, por ser de um assunto, caso você esteja bem no início, é difícil de entender, mas se dê essa paciência, tá? Se dê esse tempo para você entender isso, porque ele é muito importante, correto? Lembrando, só fazendo uma observação, galera, eu vou tentar sempre, como eu falei no primeiro vídeo, ser o mais dinâmico, mais fiel ao conteúdo da aula em si, tá? E talvez vocês vão pensar assim: ah, por que que ele não falou daquilo? Ele poderia ter falado de outra coisa. Por quê? Porque são assuntos que vêm depois e vão se conectando. Aí nesses momentos eu vou fazendo essas observações, tá certo? Então você aí que está um pouco mais avançado, tenha um pouco mais de paciência. Tem uma galera que está chegando que ainda não conhece o ICT e às vezes você que achava que sabia certas coisas, às vezes você não sabia, ou às vezes você lembrava, você sabia, mas você ainda não lembrava, ou você não conhecia com tanta profundidade, tá? Então, se deem esse tempo também, tenham é, paciência, tá bom? A ideia nesse vídeo você vai aprender a lógica por trás da relação dos bancos centrais em formar o order flow, tá? Como que eles usam o algoritmo para isso. E aqui já vem provavelmente a primeira vez que você vai estar usando esse termo, algoritmo. Aqui nas TICs você vai ouvir muito falar disso. E dependendo do seu nível de conhecimento, você não sabe que os mercados são manipulados, e muito menos que tem esse algoritmo por trás disso para fazer, tá certo? Muito provavelmente você vai ou você já perdeu, tá? Muito tempo ocupando aí a sua cabeça, se alimentando das teorias, de livros e coisas e tal. E é obviamente os próprios livros, as próprias literaturas, obviamente, também vão ser manipuladas. Que ninguém quer que você saiba dessas coisas, né? Provavelmente você não ia ter um livro falando dessas coisas na Amazon, talvez. Então, já se entende também que o que se vende normalmente aí no mainstream, o que você vê anunciando por aí, são coisas que fazem parte da manipulação também, tá certo? Então, não percam tempo buscando ajustes milagrosos aí de indicadores, não fique naquela paranoia que o mercado veio só tirar o seu stop e foi embora. O algoritmo individualmente, tá? Ele não vai ver a sua posição. Quem faz isso, quem tem o poder para fazer isso são as corretoras. Essas assim podem. Com certeza, principalmente a galera aí que veio de opções binárias, tinha lá um gráfico X que ele estava analisando, e se ele foi comparar provavelmente ou no próprio TradingView ou às vezes no MetaTrader, ele viu que aquele pavio não foi daquele tamanho todo, ou às vezes até a cor da vela era diferente. Sim, as corretoras em si podem manipular, mas o algoritmo sempre vai fazer o que ele tem que fazer, então não se é, percam nessas coisas, tá? Não fique achando que tá tudo contra você. Você simplesmente ainda não aprendeu a lidar com o algoritmo, tá? Busque entender, tá? Justamente a partir desses estudos, o fluxo entre os movimentos, tá bom?
Entendendo isso, você não vai precisar mais de padrões gráficos, suporte e resistência, linha de tendência, cruzamento de média, sobrecompra, sobrevenda, nada disso, tá certo? Você tem que focar em lidar com o algoritmo, entender quais que são as motivações e as prioridades dele, tá bom? O resto, tudo pode ser manipulado, então você não está mais a fim de lidar com essas coisas. Entenda que você vai começar a se libertar de vários aspectos de manipulação do mercado e realmente entender como a coisa funciona, tá bom? Você vai perder algumas operações, isso é normal, tanto deixar de participar delas quanto tomar stops, mas você tem que deixar isso de lado, tá? Não é isso que vai te limitar, não é isso que vai fazer você deixar de crescer, tá bom? Você tem que focar em quê? Em administrar o seu dinheiro e o seu risco, tá? Tratar isso daqui como uma empresa que de fato é. Nenhuma empresa vai ser lucrativa todos os trimestres, todos os semestres, o ano inteiro. Mas ela está sempre crescendo, ela está sempre prosperando. Por quê? Vindo de uma boa administração, vindo de uma boa gestão de risco. É aí que tem que ser o seu foco, tá bom? Você não precisa ser perfeito para ser lucrativo, tá bom? Você não tem que focar em estar certo o tempo todo, mas o que você tem que focar é em estar alinhado justamente com essas narrativas que a gente vai começar a destrinchar a partir de agora, tá bom? Nesse vídeo, a gente vai ter aqui esses três fundamentos, vamos deixar aqui que eu deixei aqui para vocês, tá? Primeiro, o que a gente mais precisa é de volatilidade e velocidade do preço. E onde essas configurações se formam e por quê? É aqui que a gente tem que focar. E dependendo do time frame que você está, isso não vai acontecer todo momento, tá? Nem todos os dias. Se você está em times maiores, aquilo vai levar alguns dias ou algumas semanas para acontecer. E você vai entender como que isso funciona, tá? Essas operações de alta probabilidade sempre se formam, então foquem em aguardá-las e não operar qualquer coisa. Não tem sentido, né, galera? Se você descobriu como determinada coisa funciona, você vai querer, obviamente, estar sempre alinhado com aquilo. Não faz sentido nenhum você ir buscar configurações ruins, tá? Ou operar em qualquer momento, porque você sentou ali e você achou que você tinha que operar, se você sabe que aquele momento não é o momento de alta probabilidade, alta volatilidade e velocidade do preço, tá? E aqui já começa coisas técnicas, tá bom? Se concentre em mínimas e máximas mensais, mínimas e máximas semanais, mínimas e máximas diárias e mínimas e máximas das sessões, ou alguns vão conhecer como as killzones, tá? É em cima disso daqui que a gente vai trabalhar inicialmente, beleza? Então tá, vamos para o gráfico. Eu tô aqui no DXY, tá? DXY tradicional, não é o DXY futuros, tá bom? E eu vou começar aqui falando justamente do perfil mensal, tá? Vou colocar aqui no time diário para a gente olhar o mês. Deixa eu colocar esses caras aqui para baixo. Beleza. O Michael nos diz, quando você tem uma dessas unidades de referência, para você ter sempre marcado de 2 a 3 delas, tá? Para você ter bem claro o que o preço está fazendo, correto? Então vamos lá. Primeiras coisas que a gente vai olhar aqui. Primeira dica dele. Ele fala para você marcar as máximas e as mínimas de cores diferentes, tá? Aqui eu deixei como normalmente ele usa, tá bom? Tanto o padrão dos candles, o fundo e essas linhas. Normalmente você vai ver deixando as máximas em azul e as mínimas em vermelhos, mas você pode usar
a cor que você quiser, basta que você tenha essa distinção. A gente tem aqui as mínimas e as máximas de novembro, mínima e máxima de dezembro e mínima e máxima de janeiro. E o nosso fevereiro está ocorrendo agora, tá? Uma das grandes vantagens, né, da nossa abordagem é justamente isso. Está trazendo tudo que ele ensinou, porém, nos gráficos atuais. Estamos aqui no nosso 2025. O que acontece aqui, galera? Vamos começar aqui pelo esse novembro. Em outros momentos, muitas pessoas iam achar assim: ah, dezembro veio aqui e tirou essa máxima, tirou liquidez, foi o Total Soap, ou seja lá o que for, e vai querer vender, tá? E não é assim que as coisas funcionam. O que acontece? A gente sabe que o preço ele tende a fazer somente duas coisas, né? Consumir liquidez e reequilibrar o preço. Mas não vamos falar disso agora. O que a gente vai falar? O quê? De order flow. O que o Michael nos ensina? Se eu tenho uma máxima, tá? Ela foi levada e o preço não muda o estado de entrega, ou seja, ele não passa a trabalhar acima das mínimas e quebrar a estrutura, ele tende a fazer o quê? Buscar outra máxima, tá certo? E o que o preço faz? Ele não corrige nada do movimento, desse movimento após a captura e continua subindo, tá? E ele vai lá, tira a máxima de novembro e persiste na alta e deixa a máxima dele aqui de dezembro, tá certo? Janeiro começa. O que janeiro faz? Mesma coisa, ele já abre tirando dezembro, dezembro faz a máxima dele já no último dia, tá? E ele não vira o order flow, ele mantém o order flow dele de alta, ó, tá? Lembre que eu estou falando do mensal, mas tratando pelo diário, é que eu estou vendo o fluxo do mensal, tá certo? E beleza. E o que o preço faz? Ele continua e cria a máxima de janeiro, tá bom? Preço retorna, tá? Passa agora a trabalhar, ó, abaixo de dezembro, tá certo? Você vê que ele não consegue mais trabalhar acima de dezembro e faz a mínima dele aqui em janeiro. Fevereiro até tenta, mas ele não consegue trabalhar. Veja que o fevereiro, o que o fevereiro nosso aqui está fazendo? Ele não tirou nem a máxima, nem a mínima de janeiro, mas está trabalhando abaixo de dezembro, tá? Então, o que ele está fazendo aqui? Você vê que ele está já tentando procurar outras mínimas, reequilibrar o preço. Então, é isso que a gente vai manter o nosso foco entre as mínimas e as máximas. Se o preço, tá, que veio trabalhar abaixo aqui de dezembro, ainda em janeiro, ele retorna para essa parte de cima, muito provavelmente ele não ia querer estar retornando. Você vê que ele chega a tentar, mas não trabalha acima de janeiro novamente, tá certo? E agora, através do fractal, a gente vai tratando da mesma coisa nas outras referências que ele trouxe para a gente. Lembra, a gente está tratando aqui, ó, das mínimas e as máximas. Meu novembro está aqui, ó, inviolável, dezembro e janeiro também. Só me foi tirando as máximas. Agora ele falha em tirar janeiro e passa a trabalhar em dezembro, ou seja, posso crer que muito provavelmente ele tire meu janeiro aqui e venha tirando os outros, a não ser que ele faça o alinhamento novamente, tá bom?
Mantendo a mesma lógica, só que buscando mais refinamento, aqui eu poderia estar tratando no swing trade, por exemplo, tá? Não vou falar de gatilhos, nada disso. Michael não falou disso, Michael falou de lógica, tá? Então a gente não vai tratar disso. Saímos do mensal, vamos para o semanal. Semanal, vou olhar ele aqui no 4 horas, tá, galera? Aqui eu coloquei 3 semanas pra gente, tá? Coloquei entre semana 1, semana 2 e semana 3, trazendo os mesmos fundamentos, mínima e máxima de todos eles, tá bom? Vamos rastreando a partir aqui da semana 1. Só para continuar, vamos colocar aqui uma possível semana 0, tá? Que foi aqui a mínima da semana anterior, só para a gente ter um ponto de partida, ok? Semana 0. O que acontece aqui? Abre a minha semana, tá? Eu tenho já aqui a minha máxima da atual, que eu ainda não sabia que era a máxima porque ela não tinha terminado, só depois que ela terminou que eu coloquei aqui como máxima, mas já tinha a minha mínima de referência. Quando ele passa a estar abaixo dela, você vê que ele já tem o order flow dele de alta, de baixa, perdão, e não trabalha mais acima. Ou seja, ele está indo buscar preços mais baixos, tá? Quando ele faz isso, ele starta aquilo que o Michael nos falou, tá? Por isso que aqui são as entradas de alta probabilidade, que vai ser o quê? Volatilidade e velocidade. Quando os preços chegam nessas regiões das mínimas e as máximas, que de fato são importantes, que são as referências, não é qualquer liquidez aqui que eu vou considerar, tá certo? São essas relevantes. O preço tende, a partir do momento que ele escolhe esse lado de order flow, trabalhar com essas duas coisas, volatilidade e velocidade. Beleza, o preço vem aqui e me faz segue o order flow, mantém abaixo da semana 0 e faz a mínima aqui da minha semana 1. Beleza. No início da semana 2, ele vem, me faz esse consumo de liquidez, ok? Lembra, se ele mantém o order flow, a minha expectativa é que ele continuaria descendo. Tira a mínima, não alinha para alta, vai buscar outras mínimas, mas não é o que ele faz. A partir daqui, ele tem uma mudança do estado de entrega do preço. Então, o que ele vai fazer? Ou corrigir parte do movimento anterior, ou buscar aquela máxima, e é o que ele faz, tá? Notem a qualidade, tá? Que ele faz o movimento tanto lá da quebra. Preste atenção nesses candles, ó. Quando ele define a order flow para baixo e quando ele vem fazer a captura, tá? Então você vê que são candles expressivos e provavelmente você não ia saber por quê. Aí fica muito fácil você chegar e falar: "Ah, foi um candle de notícia", né? Que era o que normalmente você não falava quando você ainda estava aí no limbo de certas coisas. Ok, estamos agora na semana 2. No sweep aqui, no consumo de liquidez da semana 1, ele já forma o fundo da semana 2, tá bom? E lá no sweep ele forma a máxima da semana 3, tá bom? Que foi posteriormente, tá bom? Agora, o que a gente vai estar lidando? Aqui, ó, antes de finalizar, ele fecha essa semana e lida aqui com a alta da semana 2. A semana 2, sim, já faz a abertura e consome o que seria a máxima da semana 2 com a semana 1. Mesma coisa, se ele mantém o order flow, ele está buscando outras regiões, mas após o sweep, ele reverte, tá certo? Aí temos de novo o fluxo para baixo, tá?
Aqui ele passa a trabalhar abaixo da máxima da semana 2, ou seja, ele não tem interesse de ir buscar novas altas. Então ele vai vir fazer o quê? Formar ou liquidar novas mínimas, tá bom? Então ele vem, faz o fundo da nossa semana 3 e temos aqui agora em aberto, ó, a nossa semana 3 e a nossa semana 2, porém já estando abaixo da máxima da nossa semana 2, abaixo da máxima da semana 1 e 3, tá? Então estamos abaixo de todas as máximas, tendo as mínimas como alvos, tá? Então possivelmente a gente tem aí a continuação para as próximas semanas do order flow de baixa, buscando essa captura. E aqui agora, já trazendo a fractalidade, a gente vem com as confluências. Se a gente voltar lá no mensal, o que a gente tinha? Lembra que a gente tinha o preço, ó, abaixo de dezembro, perdão, tendo a mínima de janeiro aberta aqui. Então eu tenho, ó, a mínima aberta de 2 semanas, a nossa semana 3 e 2, correto? E o preço tendo como alvo também a mínima de janeiro. Então você vai fazendo aquela junção das narrativas e somando aí as suas confluências, que elas ainda vão aumentar ainda mais. Vamos tirar aqui o mensal, vamos lidar com o diário aqui agora. Deixa eu apagar aqui. Esse aqui é o semana 0. O mesmo fundamento, tá, galera? O diário, se vocês quiserem, vocês podem olhar no H1, tá bom? Eu coloquei aqui uma semana de preço, basicamente, tá bom? Só não o candle de hoje, porque ele ainda está acontecendo, beleza? Vamos lá, ó. Antes de vir com a confluência, vamos lidar com o que a gente já tem aqui. Mínima e máxima do primeiro dia. O preço sobe para corrigir parte daquele movimento e cai. Alinha o order flow para baixo aqui, ó, ele tinha um gap, mas ele já tinha um order flow de baixa. E ele passa a trabalhar abaixo da mínima do dia 1, já no dia 2. Você vê que o preço não tem mais interesse de negociar o preço acima. Tem a abertura aqui do dia 2. Ele corrige parte do movimento, tá certo? Tira novamente a mínima do dia 2, ou seja, ele está continuando o order flow. Temos aí mais uma mínima violada, tá certo? Então continuamos o order flow porque a gente não teve mudança de estado de entrega. E o preço vem abaixo novamente. Estamos aqui agora no nosso dia 2, tá certo? No nosso abaixo da mínima do nosso dia 2 na abertura do dia 3. Então agora eu tenho a máxima aqui do dia 3 e a mínima do dia 3. O dia 3 vem, trabalha abaixo da máxima da mínima do dia 2, correto? Aí aqui agora o que ele faz, ó? Ele alinha para alta. Para quê? Para fazer a correção de parte do movimento, tá certo? E sobe. Nisso que ele sobe, o que ele faz? Ele começa a criar já a máxima do dia 4. Aí aqui a gente começa novamente a tratar das confluências. Vamos olhar lá o semanal. Olha que legal do semanal. Tem a mínima da semana 3, junto com o meu terceiro dia. Ele não negocia e alinha
o order flow para alta. Para quê? Para corrigir o movimento. Então você vê que ele não tem interesse, mas ele não trabalha acima das máximas de novo. Olha aqui, ó. Aí isso aqui que entregou pra gente, ó. Se ele quisesse continuar subindo, ele nunca ia poder, depois de ter consumido as máximas, virar o fluxo. Aí ele vira o fluxo e passa a trabalhar de novo abaixo do dia 2, ó. E continua novamente, tá? Então, eu tinha lá no mensal o preço mostrando pra gente que ele queria cair porque ele estava trabalhando abaixo de dezembro. Venho no semanal com ele ainda com confluência com o mensal e tendo as semanas abertas aqui e abaixo da semana 2. E mesmo aqui no diário tem a mesma coisa. A máxima do meu dia 3 sem ter sido violada, trabalhado acima, ele não quis trabalhar acima, inverte o fluxo novamente e cai, tá? Então temos 3 alinhamentos de tempo, vamos dizer assim, indicando essa baixa, tá certo? Então fomos do mensal, semanal e o diário tratando do mesmo fundamento. E agora a gente vai para sessões. Antes de ir para sessões, só o insight do Michael aqui, tá bom? Se você é iniciante, se você está começando, e se você já teve bons lucros aí ao longo da semana, se concentre entre segunda, terça e quarta-feira, inicialmente, tá? Porque na quinta e na sexta requer um pouco mais de experiência, tá bom? Então se profissionalize nesses dias inicialmente, caso esteja dentro do seu perfil de intraday no day trade ou de short term, 2 ou 3 dias operados, tá? E deixe quinta e sexta-feira para quando você tiver um pouco mais de experiência, tá certo? Agora vamos lidar com as sessões, tá? Todos esses dias, todos esses modelos que eu falei no futuro vão ter muito mais insights sobre isso. Mas lembre-se, estamos seguindo o cronograma do Michael, tá? Aqui nas sessões, eu vou tratar em M15, tá bom? Peguei aqui basicamente 2 dias para a gente lidar com isso, tá? Pessoal que opera M1 vai tratar bastante dessas coisas, só que com outros mais refinos, obviamente. E isso, como falei, ao longo do tempo, eles vão se encaixando aqui. Mas vamos focar no que o Michael nos ensinou, mínima e máxima. E aqui estamos nós novamente, mínimas e máximas das Killzones. A gente vai ter aqui Ásia, Londres, New York AM, New York PM e no próximo dia a mesma coisa, tá? Então vamos lá, ó. Foquem. Tem aqui eu marquei as caixas, tá? Para vocês terem ideia do horário, tá bom? Caso ocorra. Temos aqui, ó, mínima e máxima de Ásia. Começamos nosso momento aqui. Londres, na virada da Ásia para Londres, o preço tira a máxima, a mínima, perdão, de Ásia e não alinha para alta. Pelo contrário, ele mantém order flow. Então, não estamos pensando em alta. Ó, por quê? Porque Londres fez a captura da baixa e não fez um alinhamento para alta, tá certo? Ok, temos aqui agora, ó, máxima e mínima de Londres, ok? Me abre Nova York AM, correto? Eu tenho agora aqui o preço, não muda o estado de entrega, passa a trabalhar acima, só que o preço não vira para alta. O que que acontece? O preço cai. Venho para Nova York PM. Ele não consome a minha mínima de New York AM,
porém está trabalhando acima dela, está no fluxo de alta. Ele vem fazer o quê? Tirar minha máxima do New York AM. Deixa eu limpar aqui para vocês. E Gustavo, eu tenho confluência com time maior? Claro que vamos ter. É só a gente pegar o nosso anterior. Já vamos tratar dele. Beleza, ó. Na virada da hora do lanche, ele tira a minha máxima do New York PM. Porém, ele não muda o fluxo para baixo, tá? Então, o que que acontece? Ele me deixa a mínima aberta e segue o order flow para alta. E mais uma vez ele forma minha asa, tá? Já acima, reparem, das outras mínimas, tá certo? Das outras mínimas para subir. Me começa o próximo dia. Londres e um pouco antes já tinham me tirado a máxima de Ásia. Porém, ele não alinha o order flow, uma possível correção do movimento ou tirar totalmente a extremidade. E o que que ele faz? Ele me mantém a alta. Order flow de baixa. New York AM tira a máxima de Londres, porém, a partir desse cara, ele me tem a mudança do estado de entrega. Ou seja, ele me muda o fluxo. E ele vem fazer o que aqui? Junto com New York PM, começar a vir buscar as mínimas, tá? New York PM abre. Eu tenho a minha mínima aqui do AM aberta. Ele não muda o order flow para alta e vem tirar. Aí ele me tira a mínima do AM e a mínima de Londres, tá? Na continuação do order flow. Vou limpar aqui e vou buscar para a gente confluências com o nosso menor time anterior, tá? Vou buscar aqui o nosso diário. Vamos ver o que tínhamos aqui. Lembram lá do começo do dia 2? Vou trazer o dia 2 para cá, ó. Eu tinha aqui, ó. Vamos dar o foco aqui. Tinha aqui, ó, antes do Ásia, a minha mínima do dia 2. Ásia vai, me forma a máxima dela e a mínima, tendo o que no meio? Meu dia 2. Da virada da Ásia para Londres, o preço escolhe estar abaixo de Ásia, que também era abaixo do meu dia 2. O que que o preço acontece? O preço vai embora. E o preço cai. Vamos ver aqui agora, ó. Minha mínima do dia 3. No New York AM, ele me faz máxima e mínima junto com a mínima desse novo dia, que é o dia 3, e o preço não vem negociar aqui, ela fica lá aberta. Ou seja, está trabalhando acima da mínima anterior e passa depois a estar trabalhando acima daquela seção, daquela que o zone. Vem aqui no dia 4. Vamos lidar com as mínimas, daqui a pouco a gente chega lá nas máximas. Não, vou fazer seguir dia por dia. Tratei aqui da mínima do dia 3, vamos ver lá a máxima, mais fácil. A gente está falando das confluências agora, tá, galera? A minha máxima do dia 3, ela se deu junto com Londres. Então, eles dividiram a mesma máxima. Então, aqui eu tive o mesmo trabalho. New York faz a captura dessas duas máximas
que eram Londres e o dia 3 ao mesmo tempo, e muda o order flow e passa a trabalhar abaixo das duas, tá? E cai. E agora nós temos o quê? O nosso dia 4 aqui, ó. Com a minha máxima acabou de ser liquidada, tá? Hoje payroll, correto? E sobe, muito provavelmente, ele vai vir aqui tirar a nossa máxima do dia 4, talvez, tá bom? Tem a questão de divergências, mas não vamos falar disso agora, porque não, o Michael não abordou na aula dele, tá certo? Então, não vamos trazer esses porquês agora. Vamos focar no que ele quer que a gente foque. E com certeza isso vai te ajudar muito. Então, qual é o propósito desse vídeo agora? Tanto para os novatos quanto para avançados. Novatos, você vai ganhar muitos anos de estudo, tá? Porque você não vai perder tempo com coisas que não era para perder, tá? Você que já está intermediário avançado, caso você ainda não dava real atenção para essas coisas, e se às vezes você já tem um bom setup, tente incrementar isso como as suas reais zonas de liquidez importante para o time do seu trading plan, tá bom? E com certeza você vai ver uma melhora muito grande no seu setup. E você que às vezes estava tendo alguns problemas, provavelmente isso pode ser a solução, tá certo? Só mais uma observação. Da mesma forma que lá no diário o Michael nos alerta para a gente focar em segunda, terça e quarta e deixar quinta e sexta para quando você ter mais experiência, mesma coisa vai ser aqui, tá? Lá no vídeo ele traz para nós que você vai levar de 3 a 4 anos para se profissionalizar nesse cara aqui, porque ele tem diversos profiles, vamos dizer assim. Então, deixa ele de lado por enquanto, obviamente só marcando as mínimas e as máximas dele, mas tente focar em Nova York. É claro, tá? Com toda a popularidade do operacional, o trabalho de pessoas como eu e outros que estão fazendo, esse processo vai ser muito mais rápido, tá? Mas só passando informação, que era o que ele estava falando para ele mesmo, tá bom? Que leva-se em média de 3 a 4 anos para se profissionalizar nesse cara aqui, tá bom? Então é isso, galera. Vídeo fechado. Esse é o segundo vídeo daquela série de 4 vídeos do Michael, dele falando com ele mesmo no passado, tá bom? Os próximos são mais curtos, talvez eu consiga fazer os dois em um só, mas esse eu não quis fazer porque ele traz muitas coisas relevantes pra gente, tá bom? E ele é complexo por causa da questão do order flow, tá bom? Então, ó, resumindo, foquem nisso aqui, ó. Vocês vão se tornar pessoas muito melhores, tá bom? Tragam isso para dentro do trade plan de vocês, caso vocês ainda não utilizem, e passem a lidar corretamente com as liquidez que realmente importa e olhar para o order flow como ele tem que ser olhado. Está acima ou está abaixo da minha zona de referência? Como está meu fluxo? Ele rompeu e não inverteu? Está buscando coisas mais altas ou mais baixas? Ele rompeu, mas inverteu? Ah, então ele vai corrigir parte desse movimento. Então façam essas ponderações, beleza? Peço que aí curtem, compartilhem entre seus amigos, deixem seus comentários. Se tiver qualquer dúvida, pode me perguntar, certo? Meu Instagram vai estar aí, caso você queira trocar uma ideia, tá bom? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Muito obrigado e vamos lá.